Você não aguenta mais pagar caro em placa de vídeo, né? Eu sei, não aguenta mais, né? Mas tem um jeito de resolver isso, sabe como que é? É só você comprar a placa de vídeo. Só que daí você para de comprar a placa de vídeo que você queria e compra a placa de vídeo que tá com o melhor preço. Que aparentemente é o que as pessoas estão fazendo. E aí parece que a disputa entre a AMD e a Nvidia começou a ficar mais equilibrada agora, né? A gente tinha visto aí um domínio absurdo no envio de GPUs ao mercado da Nvidia. Era um domíniozinho assim, bem de boas. 94% de envio de placas a favor da Nvidia contra 6% da AMD. O pior cenário que a gente já viu, bom, pelo menos que eu já vi na história dessa disputa. Mas teve quem questionou esses números e falou, não, isso aí não é real. A verdade é que a AMD tá detonando a Nvidia. A Nvidia não tem a mínima chance, porque as RX 9000 estão vendendo muito mais. Parece que agora ninguém quer comprar a placa de vídeo da Nvidia. O problema é que os números vão meio contra, né? Quer dizer, vão contra no resto do mundo, mas aparentemente na Austrália a coisa tá diferente. O que eu posso dizer pra vocês é que claramente tem mais modelos de placas de vídeo da Nvidia do que da AMD. A AMD lançou só 9070 XT, 9070, 9060 XT de 16, 9060 XT de 8 GB. É claro que ela continua enviando placas de vídeo de gerações anteriores, por exemplo, a 7600 continua no mercado, a 7800 XT continua no mercado, a 7700 XT, o 6600 continua no mercado. Então tem várias placas da AMD ainda vendendo. Bom, esclarecer um pouco melhor, porque a gente teve aí, no passado, a afirmação de que a AMD teria feito envios absurdos aí de RX 9070 XT. Isso aconteceu muito no lançamento, né? A própria doutora Lisa Su, CEO da AMD, veio a público dizer que eles, na verdade, bateram recordes de envio na primeira semana e tudo mais. E quando você perguntava, né, no lançamento, isso já ficou bem pra trás, né? Um episódio que a galera já até provavelmente esqueceu, mas no começo do ano você perguntava em varejistas, tinha muito mais placa da AMD do que da Nvidia pra vender, né? Teve um atraso no envio das placas da Nvidia e foi seguido por problemas de driver da Nvidia, o que é bizarro, né? Porque quem carrega o estigma de problemas de driver é a AMD. Enfim, várias outras polêmicas que envolveram o lançamento das RTX 50, os números de multiframe generation sendo colocados como performance e por aí vai. Por outro lado, a AMD também foi acusada de algumas coisas, como o fake MSRP, ou seja, o preço fake. A AMD disse que venderia a placa dentro do preço sugerido pelo fabricante, o que gerou muito hype para a placa, uma procura muito grande, e na verdade só alguns modelos eram oferecidos no MSRP ou no preço sugerido pelo fabricante, e todo o restante era com preço muito mais elevado e com markup muito alto, ou seja, inflaram demais o preço. E também a dificuldade de obter as placas no mercado. Isso se dava justamente por conta de uma demanda muito alta. A gente até agora não conseguiu entender se foi uma demanda realmente fora do comum ou se os fabricantes simplesmente diminuíram o envio de placa de vídeo. Mesmo assim, os números favoreceram a Nvidia. A gente vê isso em reflexo de usuários também. Os usuários da Steam ainda continuam sendo muito, em sua maioria, muito dominados pela Nvidia, né? Não tem quase placa de vídeo da AMD, principalmente de gerações mais novas aparecendo por lá. Mas o Hardware Unboxed fez um levantamento e a gente teve um resultado interessante aqui, ó. Obviamente que isso aqui é na Austrália, então é um mercado bem específico, né? Mas segundo o levantamento, a RTX 50, no caso, detém 56% das vendas de GPUs de nova geração na Austrália. E o Radeon RX 9000 tá com 44%. É um cenário muito mais animador para AMD do que nos outros mercados, né? A gente vê mercados aí onde o envio é praticamente todo de placas da Nvidia. Conversei com um fabricante específico aqui no Brasil, um representante, onde a dificuldade dele não era vender as placas, era ter placa para vender. Mesmo agora, que onde supostamente a gente já estabilizou, aqui no Brasil, marcas que vendem placas da AMD, elas normalmente têm mais dificuldade para conseguir alocação de produto aqui pro Brasil. Então até tem essa procura, mas eles não têm alocação para trazer produto para cá, porque pouco que eles têm é fornecido para outros lugares. O canal australiano de análise tecnológica, o Hardware Unboxed, revelou novos dados de vendas de GPUs GeForce Radeon. As informações vêm de contatos com grandes varejistas australianos e não de fontes oficiais. Embora esses dados não representem as vendas globais, eles fornecem uma visão interessante da popularidade de cada marca nesse mercado. Desde o lançamento, as placas da série RTX 50 representam 56% de todas as vendas, enquanto as placas da série RX 9000 têm 44% de participação. Esses números abrangem apenas as séries mais recentes. Se modelos mais antigos, como a RTX 40 e a RX 7000 fossem incluídos, os números seriam diferentes. O Hardware Unboxed observou que as placas da RTX 40 foram mais populares que as RX 7000 e que os modelos da RTX 4060 ainda vendem bem. O canal
também compartilhou mais especificações entre SKUs individuais. Então vamos lá. 9070 XT versus 5070 Ti. O varejista me disse que nos últimos 6 meses vendeu um pouco mais de 200% mais unidades da 9070 XT do que a da 5070 Ti. Nos últimos 30 dias vendeu quase o dobro de GPUs Radeon, ou seja, a 9070 XT em comparação à 5070 Ti, aqui na Austrália, conversando com algumas pessoas, descobri que a 9070 XT superou em muito as vendas da 5070 Ti. Aqui no Brasil não dá pra gente cravar isso porque o preço da 5070 Ti caiu bastante. Da 9070 XT caiu também, obviamente, em relação ao lançamento, mas a diferença de preço entre elas tem variado muito. Em alguns momentos não compensa você recomendar a outra porque chega muito perto o preço da 9070 XT, sobe, da 5070 Ti cai e eles se encontram no meio do caminho. Mas normalmente a 9070 XT está bem mais barata do que a 5070 Ti, então faz bastante sentido. Agora 200% mais unidades é um número realmente surpreendente. 200% mais é parabéns pra AMD. Bom, 9060 XT versus 5060 Ti. Até o momento os varejistas australianos vendem o dobro, ou seja, 100% mais GPUs da série 9060 XT do que 5060 Ti. Portanto, a 9060 XT tem sido muito mais popular do que a 5060 Ti aqui na Austrália. A 9060 XT, por vezes, tem sido sempre mais interessante do que a 5060 Ti. Se a gente pegar, então, o modelo de 8 GB, não dá para recomendar praticamente nunca você comprar uma 5060 Ti de 8 GB. A 9060 XT é muito mais interessante. Ela tem uma performance de uma 5060 Ti de 8 GB, ou pelo menos muito próxima. Ela tem o preço de uma RTX 5060. Então, é uma placa que deve estar realmente vendendo bastante. 9070 versus 5070. E a comparação entre a 9070 e a 5070 é a mais indefinida, porque eles usam a 5070 Ti em muitos processos de integração de sistemas. Mesmo levando isso em consideração, eles venderam 70% mais unidades 9070 não XT do que a 5070. Nos últimos 3 meses, eles notaram que a 5070 começaram a se recuperar. Nos últimos 30 dias, por exemplo, as vendas da 9070 aumentaram 20%. O Steve observou que essa é uma situação em constante mudança e as vendas da 9070 podem melhorar ainda mais quando os preços caírem abaixo de $1.000 australianos. Enquanto isso, espera-se que a 5070 receba uma atualização super no próximo ano, possivelmente dentro de 4 a 6 meses se os rumores atuais se confirmarem. Os AIBs da NVIDIA ofereceram quase 6 vezes mais placas personalizadas do que os parceiros da AMD. Isso foi uma coisa que eu comentei. Apesar de vender acima do preço sugerido pelo fabricante, a AMD parece ter executado sua estratégia de preço e disponibilidade de forma eficaz para ganhar participação na região. No entanto, a AMD ainda está atrás da NVIDIA em números de designs personalizados disponíveis. Com base no nosso banco de dados, toda a linha RX 9000 inclui cerca de 150 modelos custom, muitos limitados à China. Em comparação, a NVIDIA já tem 127 modelos RTX 5090 personalizados, incluindo as versões D e V2, 136 variantes RTX 5080 e mais de 870 designs personalizados em todas as SKUs da série RTX 50, quase 6 vezes mais do que as ofertas da AMD. Mostra que a situação tem mudado bastante e que, pelo menos no mercado australiano, os dados do JPR não refletem a realidade do mercado. Ou seja, a gente vê situações de 100, 200% mais placas sendo AMD sendo vendidas do que placas NVIDIA. E provavelmente esse número poderia ser até maior, ou seja, eles poderiam estar realmente recuperando uma faixa importante de mercado, não fosse a disponibilidade de produtos. Você viu que só de SKU, ou seja, de versões diferentes, de modelos diferentes das RX 9000, tem um déficit muito grande comparado com a RTX 5070. Com a 5070 não, com a RTX 50, né? Se esse for um cenário que se repete em outros mercados, no mercado europeu, no mercado norte-americano, mesmo no sul-americano, no mercado asiático principalmente, significa que a AMD estaria num processo de realmente recuperar, né, participação de mercado em produtos sendo vendidos dessa geração. O que me deixa intrigado é que, assim, a AMD não tem tanto volume de envio de mercado para conseguir fazer isso. Então, o que vai acontecer é, a NVIDIA vai diminuir o envio de GPUs para o mercado, que foi o que a gente já constatou. Como eu disse, vai de encontro com as notícias que a gente tinha de que a NVIDIA iria diminuir o envio de certos modelos. Não me surpreende a 9070 XT tá vendendo tão bem. A 9060 XT supostamente deveria ser a placa que iria virar o jogo para AMD. 100% é bastante coisa acima, mas tem que lembrar que a NVIDIA ainda tem uma participação de mercado muito grande, né, pra você tirar em, tipo, isso aqui, de novo, como ele falou, é um retrato desse momento que ele avaliou, desse mês que ele avaliou, pode ser que nos outros tenha sido completamente diferente, pode ser que nos próximos mude bastante. Da 9070 pra 5070 me surpreende ainda ela tá vendendo bem mais que a 5070, porque conforme você vai diminuindo, né, o nível de performance da placa, vai diminuindo também o interesse por busca de informações em relação àquele produto. As pessoas compram a marca que mais vende, e normalmente é a NVIDIA. Mas que bom que as pessoas estão se informando mais e comprando aquela que tem o melhor custo-benefício pra elas. A 9070 definitivamente não é
é a placa com o melhor custo-benefício da linha, RX 9000, mas em alguns cenários pode ser bem mais interessante do que uma 5070, por exemplo. Como eu disse, estou levantando essas informações, tem algumas formas de você descobrir, né, quais foram os envios de produtos para cá, e a gente deve trazer o cenário aqui do Brasil. Eu não sei dizer se isso vai mudar alguma coisa em relação à disputa, porque tecnicamente a Nvidia ainda continua na frente na disputa, pela quantidade total de GPUs enviados. Isso aqui é um cenário especificamente lá para a Austrália, mas não deixa de ser surpreendente, né, que realmente aquelas informações de que estavam sendo enviadas muitas placas, que estavam vendendo muito, em algum lugar do mundo, ou alguém especificamente conseguiu levantar essa informação. Não foi o que a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos e em alguns outros lugares em momentos anteriores. Pode ser que essa situação tenha mudado. Pode ser, de novo, um retrato só desse momento, onde existe uma disponibilidade maior de placas da AMD do que placas da Nvidia, o que gera também um preço mais interessante. As placas da AMD ainda continuam caras. É importante dizer isso, porque não é porque elas estão mais baratas que a série 50, elas são baratas. Elas estão menos caras, elas deveriam custar menos, até por essa própria situação. Eu acho que agora é o momento que a AMD tem para conseguir roubar o mercado da Nvidia, trazer clientela. Tô curioso para ver como é que vai ser a disputa e principalmente como é que vai ser quando chegar as RTX Super. As RTX Super venderam muito melhor do que as RTX 40 na geração anterior, principalmente nos modelos que tinham aqueles probleminhas. Com a série RTX 50 Super, eu acho que muita gente tá segurando para comprar a série Super ou comprando a série RX 9000. E vocês comprariam as RTX 50, RTX 50 Super? Vocês acham que o cenário no Brasil vai ser igual? Será que vai mudar alguma coisa pra gente? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos.